Pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, boa Páscoa para todo mundo aí. Hoje é dia 4 de abril, domingo de Páscoa. Eu vou começar agora no canal Café com Trade, todo domingo, postar alguns estudos de algumas empresas, do gráfico em geral, entre outras coisas, tá? Para isso, vou começar primeiramente com um disclaimer. Então, não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo imobiliário, tá? Não são análises de analistas, na verdade são só estudos gráficos, tá? E de fluxo. Qualquer tomada de decisão a partir desses estudos são de plena responsabilidade individual, tá? Então é literalmente um estudo de papéis, direções, etc, tá bom? Então, disclaimer feito, eu vou tentar manter a padronização de todo domingo tá fazendo esse estudo. A gente vai falar um pouquinho de dólar, de índice, de petro, de algumas empresas relevantes que têm liquidez, né, e que o pessoal mais pede. E aí vamos começar com o estudo de hoje, tá? Então, primeiramente, vamos embora. Então, lembrando que nós vamos fazer todo esse estudo com base em dois setups praticamente, tá? Um setup é o High-Low 5.0, que é esse que está na minha tela, que vocês vão ver aí no canal, tá? Café com Trade, eu vou deixar a descrição desse setup e o link dele aí na descrição, né? Vou deixar tudo aí na descrição. Quem tiver dúvida, quem tiver qualquer coisa, é só abrir o link e aprender o setup, tá? Então vamos lá. Primeiro, aqui a gente está vendo Petrobras no gráfico diário, tá? Não vou colocar no gráfico menor, nem de 15 nem de 60, por conta, não é a ideia, não é day trade, a ideia é ver um cenário macroeconômico da Petrobras, tá? Então, primeiro fato, a Petrobras está aqui consolidada, extremamente consolidada aqui na região da média móvel 200 do período diário. Ou seja, ela precisa de um vetor, né, de um driver, de alguma coisa que impulsiona o papel, de certa forma, para o papel poder andar de verdade, né? Então, um fator, né, é a questão dos gastos com a emenda, né? Então, o Congresso tá concordando em rever esses gastos, então isso aí vai ser um bom driver para amanhã. E o outro driver é lá fora, Estados Unidos, ver como está o S&P 500 e tudo mais pelo Invest. Então, vamos no primeiro cenário, traçando um Fibonacci pequeno aqui de compra, dessa mínima até essa máxima aqui, mais ou menos. Vou usar aqui vou usar o magnético para ficar mais bem traçado, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a Petrobras consolidada ali na região dos 100%, né? Com o primeiro alvo inicial aí na região dos 161%, que é ali na região de R$ 95,00, R$ 94,90 por aí. E o segundo alvo relevante é no fechamento do gap ali na região de 2,61%, lá no 27,80, perto do fechamento do gap ali, 27,80, 27,40. Para isso acontecer, a gente precisa de vetor positivo para o papel andar, assim como essa questão política, desse ruído político, e a questão do petróleo subir aí, das commodities subir. Só que tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: o papel ainda não retraiu na região de 50%, 38% e 23%, ele só retraiu até os 61%. Se a gente tiver uma retração, a gente tem uma retração ali na região dos 21,30, R$ 22, vamos pôr 21,30 mais ou menos. Então, os drivers para alta, a gente tem então um alvo inicial de mais ou menos uns 4 a 3% para alta no 161, um alvo curto menor, e o alvo maior, que é o fechamento do gap, mais ou menos ali mais ou menos, vamos ver aqui, uns 10, 12% de alta no caso do fechamento do gap. E com os drivers muito negativos, a gente tem uma retração até a região dos 23, que dá mais ou menos uns 10 a 9% de queda. Então esse é o nosso estudo para Petrobras, olhando o gráfico, olhando o High-Low 5.0 e olhando o Fibonacci. Vamos para o próximo. O próximo é Vale 3. Vamos embora. Vale também está numa região de consolidação nesse caixote aqui. Ok? Nesse caixote aqui. Então ela está um bom tempo nesse caixote, na região dos R$ 100 até os
R$ 85 mais ou menos. O que a gente tem aqui? A gente tem que a Vale tem muito tempo que ela não busca as médias importantes dela aqui, que é a 67, que é essa azul, e essa 200 aqui. A gente precisa de um driver negativo para impulsionar o papel para baixo. Se a gente colocar um mini Fibonacci, vamos pôr um mini Fibonacci aqui, que é nesse topinho aqui, ó. Esse topinho, ela já bateu 1,61% e aí retraiu novamente para alta de novo. E aí, se a gente traça um Fibonacci de compra nesse cenário, vamos traçar um Fibonacci de compra para ver essa situação na compra. A gente tem mais ou menos essa situação aqui, ó. Então, o papel está na região dos 100%, a retração na região dos R$ 92, R$ 93 reais. Novamente, o papel não retraiu ainda. Para ele retrair, ele precisa cair mais ou menos 3 a 3,5% para ele retrair. E se ele subir direto, se os drivers forem muito positivos, o papel já tem um alvo ali na região dos R$ 103 reais, que é mais ou menos 4,5% de alta. Então, nós temos esses dois pontos aí. Ponto número 1, que é o alvo lá no 161%, que é a região dos R$ 103 reais, e a retração, que ainda não aconteceu, que é perfeitamente saudável de acontecer, que é o papel cair para a região dos R$ 93 reais ali. Tá? R$ 92,90, R$ 93 reais. Esses são os dois pontos. O que vai definir isso aí vai ser os drivers de amanhã de China e minério e um pouco ali do cenário interno nosso. Vamos para o próximo papel. O pessoal pediu Cogna. Então vamos ver Cogna. Cogna é um papel que está há muito tempo sem buscar a média móvel 200 dele, que é na região dos R$ 5,00, graficamente falando, e ele fez um bom fibo de alta aqui nesse cenário, quando ele bateu essa mínima aqui. Esse fibo de alta dele projeta para a gente um alvo na região de mais ou menos 4,50, 4,60 ali, que é o 161%. E a retração, que ainda não ocorreu completa, na verdade ocorreu no 38%, mas completa ainda não, que é na região dos 3,60 no 23. Então nós temos dois cenários. Cenário número 1, ele retrai e cai ele de 5% durante a semana nessa retração, ou se considerar a retração dos 38%, ele já sobe direto e vai para o alvo lá de uma alta de mais ou menos 17% até o 1,61%. Então, quais são os drivers desse papel no médio e no longo prazo? São as vacinas. É um papel que queimou muito caixa por conta das faculdades ficarem fechadas. Isso a gente está falando um pouco de fundamentalismo, tá? Mas é um papel que está arrumando a casa, vamos dizer assim. Então, a probabilidade para médio prazo, se as vacinas acontecerem, o povo brasileiro for vacinado o mais rápido possível e já no segundo semestre deste ano as aulas voltarem, pode ser um driver positivo para esse papel, levando para alta dele aí, tá ok? Então nós temos aí o cenário para Cogna. Outro papel que o pessoal me pediu estudos foi Via Varejo. Vamos em Via Varejo. Deixa eu apagar esse fibro aqui. Em Via Varejo, a gente também tem um cenário que o papel está muito tempo longe da média móvel 200, tá? Já tem um tempinho, já tem mais ou menos em dias aqui, a gente pode colocar que o papel tem mais ou menos 2 meses que está longe da média móvel, que é na região dos 14 e pouco. Se a gente for traçar um Fibonacci, aqui olhando pelo Chain Setup, ele virou levemente comprador. Se ele romper com convicção a região dos 12,60, ele fica bastante comprador pelo High Low 5.0. E agora vamos ver pelo Fibonacci. Pelo Fibonacci no diário, esse papel retraiu até os 23%, na região dos 11,30. Essa retração foi ali no dia 25 de março. Né? Ele retraiu lá no olho da mosca. Então, ele tem que romper com convicção esses 12,40, 12,50 para buscar o alvo no 1,61%, que é o primeiro alvo, tá? Que é ali na região dos 13,30. E o segundo alvo mais longo é o 261, que é na região da média móvel 200, lá em cima, lá na região dos 14,50, 14,30. E aí ele cumpre esse Fibonacci com convicção.
Então esse foi o estudo aí para Via Varejo. Outro papel que o pessoal me pediu foi Magazine Luiza, tá? Magazine Luiza estava com esse Fibonacci de queda traçado e ela bateu o último alvo lá no 2,61%. Ela bateu na região dos 20 e 10 o alvo, tá? E segurou bastante nesse alvo, perdendo ali a região da média móvel 200. Então aqui nós temos dois cenários. Ou esse fibo de compra está se formando, então o ideal seria ela abrir em alta amanhã para renovar esse fibo e romper esses 200%, ou pode dar continuidade nesse fibo, buscando alvos inferiores, que é a região do 300% e do 361% lá embaixo, região de 15, de R$17. Tá? São os vetores para amanhã, são os cenários para a gente definir para onde esse papel deve ir. Se esse papel formar esse fibo, leve fibo de compra, vamos ver onde que é o alvo desse fibinho de compra. É um mini fibo de compra que a gente tem aqui, tá? O papel está desacelerando pelo chain setup, então está perdendo um pouco a força vendedora, o que é uma boa situação para alta nesse papel. Então, no mini fibo de compra, por enquanto, o alvo é na região dos R$22, que é o 161%, junto com a média móvel 200, tá? Mas se esse fibo continuar renovando, ou seja, ele renova se amanhã abrir acima dos 21,2, ele renova e continua fazendo um fibo de alta aí, renovando para criar alvos mais longos pelo Fibonacci. Mais uma vez, vamos esperar a questão do comércio, ver se as vacinas agilizam o mais rápido possível, para a gente poder ver o cenário disso daí, tá bom? Ainda é um papel tenso agora, eu prefiro ficar um pouco de fora, mas está aí os estudos. Vamos lá. Outro papel que o pessoal pediu bastante estudo também foi dos bancos, principalmente BBAS. Vamos BBAS, Banco do Brasil. No diário a gente tem um fibo bem bacana de compra e muito tempo sem buscar a média móvel 200. Então o que a gente tem aqui? Tem esse mini fibo, um fibo bacana de compra, tá aqui. O papel está bastante consolidado entre os 100% e o 161 e ele ainda não retraiu até o 23 e até o 38. Se a gente considerar a retração, ou seja, muito cenário, muito vetor, né, muito driver negativo, a gente tem uma queda de mais ou menos aí uns 6 a 5% de queda aí, que é equivalente à retração, extremamente saudável para o papel para poder subir. Pode ser considerado um pullback. Se a gente já tiver um driver positivo influenciador muito bom, se for muito positivo, por questão política, etc., e os ruídos políticos reduzirem, a gente tem um alvo já na média móvel 200 que coincide com um alvo 161% do Fibonacci, que é na região dos R$33 ali, 33,20, tá? Então esses são os dois cenários para Banco do Brasil. Vamos olhar índice, então a gente vai fazer o estudo pelo índice FUT, né? Só um detalhe antes de passar para o índice, nós estamos aqui pelo Chain Setup, está bem indeciso, mas está mais levemente comprador mesmo com esse candle vermelho. Ou seja, o Chain Setup está considerando uma retração e não uma tendência de queda ainda. Então vamos ver os próximos episódios, os próximos capítulos para decidir. Voltando então, vamos lá para o WinFoot. O WinFoot está mais ou menos bem parecido até com o gráfico do Banco do Brasil, né? Segurou bastante aqui na média móvel 200, tá com um fibo bem comprador no diário, né? Ou seja, ele ficou comprador, perdeu força, ficou comprador de novo. Então a ideia é o seguinte: se voltar para aqui, nós estamos no diário, se voltar para a região da média móvel 200 e perder ela com convicção, cria uma tendência forte de queda. Mas se for só considerado uma retração, vamos traçar um fibozinho aqui no diário. Então ele já retraiu para a região dos 38%, quase 23%. Se amanhã os cenários forem bem positivos, nós temos para essa semana próxima alvos para a região de 118 e região de 120 mil pontos. Novamente aqui pelo mini índice, né? Agora, se os cenários forem muito ruins ou neutros, a gente tem uma retração extremamente saudável
para a região dos 23%, que é exatamente lá perto da média móvel 200, tá? Que é a região dos 109 mil. Isso é para próxima semana. Se a gente for jogar isso em day trade, então vou diminuir o gráfico, colocar 15 minutos, tá? Então, para day trade, o que nós temos aqui? Pelo 15 minutos, vou deletar esse FIBO do diário e traçar um FIBO de 15 minutos aqui, que foi esse FIBO de queda. Ele bateu no 2,61%, perdeu um pouco, mas segurou, retraiu. Então amanhã vai ser um bom cenário, onde ele vai continuar a queda e cair até os alvos inferiores, região de 114.500, ou perder até os 114 mil e ir para a região dos 113 mil, até esse alvo de 461% na região dos 113 mil pontos, tá? Isso se os cenários forem bem negativos aí. Se os cenários forem positivos para neutro, nós temos aí uma formação de Fibonacci de compra para esperar um próximo alvo para cima e ver quais são os próximos cenários. Se a gente jogar nos 5 minutos, ainda não temos um Fibo traçado de compra de qualidade. Que vai ser traçado, esse Fibo de compra vai ser se houver um gap de alta aqui. Se abrir qualquer coisa de gap de alta, a gente vai ter um Fibonacci de compra para ver os alvos que o índice pode percorrer. Vamos para o dólar futuro, então, dólar fut. Vamos primeiro fazer uma no diário. Então, pelo gráfico diário, o dólar fez um Fibonacci só num candle vendedor, que foi esse próprio candle verde aqui. Ele bateu o alvo região de 200% lá embaixo. Está há muito tempo sem buscar a média móvel 200. Retraiu bastante e formou um Fibonacci de compra, tá? Isso no diário. E o Fibonacci de compra neste dólar é este Fibonacci aqui, ó. Um mini Fibonacci. Na verdade já bateu os alvos, né? Vamos jogar um gráfico menor, que é o gráfico de 60 minutos, e ver o que ele tem para nos oferecer nesse gráfico. Já está um gráfico melhor para visualizar. Formou um mini Fibonacci de venda, bateu o alvo no 161, que coincidia com a média móvel 200, segurou bastante nele, formando um leve Fibonacci de compra aqui, para voltar a buscar essa região de 58,25 aqui. Porém, se não superar esse 100% amanhã, ele pode dar continuidade de queda nesse Fibonacci, buscar alvos inferiores, perder a média móvel 200 aqui na região dos 5633 e buscar o alvo no 4,61%. Então temos lá, vetor número 1, rompendo o 100%, nós temos uma tendência de alta forte para buscar lá em cima novamente nos 5,80, e se não aguentar esse rompimento no 100 e perder, ele pode voltar novamente e buscar os alvos lá embaixo, primeiro novamente no 261 e segundo no 461 lá embaixo, região de mais ou menos 5,494 lá embaixo, mais ou menos 5,50, tá? Esse é o cenário do dólar. Pessoal, espero que tenham gostado. O vídeo ficou mais ou menos grandinho ainda, 18 minutos. Eu vou tentar nos próximos vídeos ser menor, mas acredito que com esse estudo já dá para ter uma boa direção no mercado amanhã de acordo com o fluxo que vier. Eu recomendo ficar atento ao S&P 500, ficar atento ao índice dólar, ficar atento a como vai fechar a Ásia e ficar atento ao mercado interno aqui, essa questão desse ruído político que a gente está tendo, de congresso com orçamento. Isso aí vai ser um bom vetor amanhã para a Bolsa, e a partir desse vetor a gente já tem alguns alvos que a gente pode estar trabalhando em cima deles, tá bom? Grande abraço, boa noite, espero que gostem do vídeo. Quem gostar, se puder compartilhar para a gente, se inscrever no canal e dar um like, já ajuda bastante a gente aí, tá bom? Grande abraço, e aqui eu finalizo o Café com Bolsa, o Café com Trade no domingo, tá bom? Grande abraço.